oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo, pens desde 1956. O senhor Julio, que é espanhol também, venezuelano também, está nos indicando que o marketing ou propaganda está começando. E eu quero abrir o programa de hoje lamentando a ausência de Márcia Cristófoli. Isso vai entrar, naturalmente, em detrimento de qualidade do programa, embora saibamos que o interino aqui presente vai se esforçar para manter... Diz que no lugar da Márcia vem dois hoje? Chamasse dois? O interino, não, é dois, é que é o seguinte... Sabia? Não, eu substituo a Márcia e ele é o entrevistado, em tese. Ele é entrevistado. Não vamos deixar ele falar, né? Ele sou eu. Ele sou eu. Eu quero salientar que é importante o seguinte: Marino Bueira é um dos astros do casting da EO, da rádio EO. Junto com ele, eu me esforço para fazer um programa que se chama Barba, Cabelo e Bigode, no qual ele faz o papel de mestre e eu de post-scriptum. Em espanhol não, em latim. Gostei do nome dele. Qual deles? O mestre. O mestre. Eu não posso dizer o mesmo do post-scriptum. Mas post-scriptum é uma coisa sempre importante. Porque o que significa? É verdade, é depois. Tá. Entendi. É uma coisa importante que alguém esqueceu de dizer. É verdade. Então, hoje, o mestre... Tu nem é importante, mas está esquecido, eu acho. Não sei. O mestre hoje vai ser entrevistado nessa edição diferenciada de marketing e ou propaganda pelo pós-scripto e pelo interino. Vocês vão me perguntar coisas do passado? Nós vamos te presente? Nós queremos do saber... futuro, nós principalmente. queremos saber principalmente das tuas sacanagens. Sacanagens intelectuais, sexuais... Todas as possíveis que a gente lembrar aqui. Mas esse programa não tem um certo grau de censura? Esse programa é de uma seriedade a toda prova. Inclusive, a existência desse programa e os demais que compõem a grade de programação do EO demonstram que aquela verdade... Que é verdade mesmo. Que é a verdade de que a gente não ganha nada, mas é feliz. Aqui acontece isso. A gente não ganha nada, mas se diverte. Assim que vamos aproveitar que a Márcia não está aí, né? Para ficar te cortando. A Márcia é castradora, soube isso. Ela não deixa de dizer palavrão aqui. Ele não obedece, ele fala, a rádio é dele, então palavrão ele pode falar. Não deixa, o outro disse aqui, eu fiquei apavorado, isso aqui que a Márcia falou aqui. O que ela falou? O único palavrão não permitido, ela falou cu aqui. A Márcia? Falou. Com K, mas foi com K. Ela falou para ilustrar que não pode dizer cu aqui. Mas isso é uma questão de educação, falta de educação no caso, onde a Márcia fala cu no programa. Mas ela falou com K. Não, ela falou C-U. Não, C-U. Sem acento. Sem acento. Claro, sem acento, né? Mas ela estava fazendo o trabalho dela, ela estava informando o convidado que o convidado teria toda a liberdade. Aqui não pode se dizer, durante as entrevistas, veja bem, cu. O número 17. Por que 17? O 17 não é permitido se falar aqui. Pô, mas tem um filme maravilhoso. Tem um filme maravilhoso. Agora do Sam Mendes, mas vamos deixar assim, tu entendeu, né? Quem? 17 é reserva, é banco, não é titular, entende? Não. 17 é o Jair. A diretoria não... 17 era do Jair. Aqui não se fala em política. Aqui não se fala em política. É um programa de marketing e ou propaganda. Mas tem um filme maravilhoso aí que eu recomendo a todos assistir, 1917, né? Do Sam Mendes. Não, mas é 1917. Aí pode. Aí pode. Ó, estão chamando. Não é aqui, é lá fora.
É lá fora. Acho que é algum cliente querendo entregar a conta. Um anunciante. Então, hoje, o homem que já leu 88... Tu vê aqui, ó, o Mário Barcelos, a Márcia Cristófoli fez um registro sobre o Mário Barcelos, e eu me lembrei de ti hoje, mestre. Eu pensei também, o que será do mestre agora, com o Marne, lendo tanto assim? Né? Não, mas que olha o só, Mário me lembra? mas isso aqui é brincadeira. Ela disse assim, ó, não é à toa, Márcia Cristófoli escreveu... Está trovejando, cara. Olha que Ou Márcia... serão os americanos bombardeando o Olha aeroporto? que Márcia Cristófoli escreveu... Não, cara, me responde isso aí, o que tu sabe? Pergunta para o nosso operador, né? Isso é trovejadas ou é lampejadas ou é ataque de mísseis americanos ou iraquianos? Mísseis americanos. Ah, tá bom. Então ficamos tranquilos. Que não são a prova de som. De queda, eles são frágeis. Frágeis, os mísseis? São. Não, Márcia Cristófoli fez um registro no perfil, na página que ela escreve no Jornal do Comércio, às segundas-feiras, a página Intervalo. Ela escreveu alguma coisa aqui sobre o Marne Barcelos. Quem é o Marne Barcelos? Grande Marne. É um radialista. É um comunicador aí de rádio. Poeta, ele faz poemas que nem aquele nosso amigo? Não. Jardim com Denardim? Aí tem um pedacinho. Não, sim. Não, mas tem um troço que te lembrou aqui, cara. Tá. Ela escreveu assim, não é à toa que hoje, aos 70 anos, o comunicador já leu por volta de 1.600 títulos. Eu caí 1.600, eu caí na gargalhada. Tu sabe quantos títulos o mestre já leu? Não faço ideia. 88.878. 79, cara, já. Já terminou? Mais um. Cara, não é querer menosprezar eu acho que o esforço intelectual do Marne. O Marino tem que ter um destaque aqui também. Então. Eu prefiro. E o título seria assim, sou melhor que aquele lá. Isso. Ou li mais que ele. Gostei, Só isso. Tu sabe que eu já trabalhei no Jornal do Comércio? Não. Tu não sabia? Onde é que tu não trabalhou, Não, Marino? em vários lugares. Naquele jornal eu nunca trabalhei. Sei. Tem mania de Timaya, né? Sei, ele não pronuncia certos nomes aqui. Tem mania E fala dela também, e dele. Dele. Da dela. três ali, Mas essa que tu colocou, onde é que já não trabalhou, tu sabe que o Timaya, eu até assisti, ele veio aqui no último show antes dele... Aqui na rádio? Não, aqui em Porto Alegre, eu fui no show dele no Gigantinho, e ele disse, estou limpo, não cheiro, não fumo, não bebo mais, só continuo com um vício. Continuo mentindo muito. É bom. Sim. Não, mas isso não é mentira, é verdade. Eu trabalhei no Jornal do Comércio quando era da família Jarros, e que não sei se é ainda, acho que não, né? Um pedaço sim. Mas quem mandava lá no jornal era o Mário. O Mário Jarros era uma espécie de secretário, já era uma figura muito simpática, tal, muito legal. Eu fui trabalhar lá e eu fazia umas reportagens, tal, cobria uns setores, tal. Aí me deram uma Isso em 1900 e poucos. 62, eu acho. 62, 63. Aí eu fazia uma página internacional, que eram uns recortes, né? Pegava as notícias e tal e publicava. Eu comecei a implicar, que era a época da corrida espacial, com aquele americano, Glenn qualquer coisa, né? Foi o primeiro americano que eles largaram no foguete, mas eu não fiz... Glenn Ford, porque ninguém sabe Glenn Ford, é o Glenn Ford. É o Glenn Ford. Enquanto que os russos fizeram a volta na Terra, né? O Glenn pegou um balaço, ele subiu e desceu, né? E aí eu publiquei uma notinha lá dizendo que o Glenn tal se sentia muito humilhado porque não tinha conseguido fazer o que os russos tinham feito e tal, mas que aos domingos ele ia na igreja tal anglicana, onde ele era um crente fanático, né, para pedir perdão pelos seus pecados, tal. Escrevi esse troço, tá? Digo, porra, ninguém lê, ninguém comenta, né? Aí o Mário me chamou lá e te demitiu. O Mário me chamou e disse, olha, tal, meus amigos da sessão comercial disseram que no Jornal do Comércio, que não é uma coluna comunista, mas está muito de esquerda, né? Pô, como eu fiquei feliz, cara. Descobri naquele momento que eu era lido, cara. É verdade. Eu pensei que os caras que não conseguiam vender, entendeu? A equipe comercial não conseguia vender. Leram a coluna dele. Eu pensava que ninguém me lesse. Eu assim, pô, escrevo. E quando tu sabe que ninguém te leu, tu acha que ninguém te lê, tu vai radicalizando, né? Tu vai ver até onde é que tu pode chegar, quer dizer. Sim. Aí eu vi que meu limite era aquele. Até o primeiro... A partir dali eu seria um comunista. Apesar comunista no Jornal do Comércio, da família Jarros. Mestre, apesar de parte da nossa audiência
pela tua participação já de tempo aqui na rádio, já conheci algumas coisas da tua vida profissional. Tá? Como tu és o entrevistado hoje, cabe tu começar lá do teu tempo que tu te metia lá com os intelectuais da Praça Alfândega, trabalhou na Última Hora. Conta um pouco aí da tua vida aí. Como é que tu veio cair? Na Última Hora? Não, pois é. Começou... Não, tu é de Farroupilha, que eu andei sabendo. Não sou de Farroupilha. Mas a infância foi lá. Eu sou um capitalista, não, nasci na capital. Sim, nasci na rua... Mas te criou em Farroupilha? Me criei em Farroupilha, né? Agora eu fui aí um mês atrás em Farroupilha. Então tu tem que esclarecer bem isso, porque... Os caras mudaram a cidade e não me perguntaram nada, tia. Eu não conseguia me localizar lá dentro. Algumas das referências que eu tinha ainda estão de pé. A igreja... Né? Mas o pessoal aceitou bem teu retorno lá, apesar de ser comunista? Não fui homenageado, ninguém me porque os gringos não gostam muito de... Mas não me jogaram pedra, pelo menos. Eles não gostam muito de comunista. Né? Não, pois é. Não, mas vou te contar um negócio. Em 1945, quando terminou a guerra, em maio de 45, eu era um garotinho ainda, né? Tu é de 39, que eu sei. Não, 49, mas em 45... Nasceu depois da guerra. Peguei agora. Veio aplicar. Ele aplica várias. Ele sabe uma que ele me aplicou. Como eu sou do IAPI, legitimamente, ao contrário do que diz... A minha avó morou no IAPI. Do que diz David Coriga. Em determinada ocasião, eu estava contestando o David Coriga a respeito de uma mentira dele lá, do IAPI, do não sei o quê, e ele disse que Getúlio Vargas... Não apertou, sorriu para mim. Apertou a mão. Não apertou. Eu ouvi esse comentário. Seja veraz. Getúlio Vargas, na inauguração da Vila do IAPI, em 1951, eu era um garotinho, ele ia saindo naquele carro aberto, com o Gregório Fortunato deitado atrás, assim, nas costas dele, protegendo ele, e ele fez a volta numa quadra e, por acaso, eu estava parado na calçada, e nós ficamos assim, como eu e tu estamos aqui, ele olhou para mim... Tete a tete, olhou para mim e sorriu. Claro, eu tinha 10 anos, o garoto, Imagina. Né? Mas no teu delírio... 51 eu tinha 10 anos. E 45, tu ia falar? 45. Maio de 45 terminou a guerra. E tu disseste que em Farroupilha os comunistas não eram bem-vindos, mas vou te falar uma história. Em 45 terminou a guerra, maio, uma passeata na cidade para comemorar o fim da guerra, né, e tal. E eu era muito ligado na bandeira americana. Os americanos já naquela época faziam uma profunda lavagem cerebral, né, na Latinoamérica aqui, dos valores deles. Então aquela bandeira estrelada, né? Tu já foi um admirador da bandeira americana? Mas distribuiu uma revista chamada Em Guarda, que era, depois eu descobri que era da USES, né, aquele serviço americano. O mestre foi um dos primeiros caras a fazer o curso aqui em Porto Alegre do Dale Carnegie. Como influenciar pessoas e conquistar amigos, e fazer amigos. Eu li o livro. Mas deixa eu entender, a Itália fazia parte do eixo. Como assim Farroupilha comemorando o fim da guerra? É porque eles podiam voltar ao virar? Mas os italianos, apesar de a Itália fazer parte do eixo há muito tempo que ela já tinha saído, né? Quer dizer, eles já tinham se revoltado, já tinham pendurado lá o Mussolini de cabeça para baixo lá em Milão. Mas houve aquela passeata e eu fui lá assistir. Quer dizer, eu queria bem. Então eu vi uns caras com as bandeiras do Brasil e não tinha nenhuma bandeira americana. E o que mais me surpreendeu, a bandeira mais alta, não sei se o cara tinha um mastro mais alto ou o cara era o mais alto, vinha na frente, era a bandeira da União Soviética. E eu perguntei para o meu pai, e meu pai reclamou, mas aqui devia ter a bandeira do Brasil, devia ser mais alta. Meu pai era nacionalista, né? A bandeira do Brasil devia ser mais alta. Não, a bandeira que ia na frente, a mais alta, era aquela bandeira da foice do martelo, vermelha, né, da foice do martelo. E eu descobri que tinha pelo menos um comunista em Farroupilha, em 1945. Né? Pela bandeira, não sabe até hoje quem é mandar. O cara não ia carregar uma bandeira se não fosse comunista, né? Claro. É óbvio, ele tinha uma bandeira em casa enorme, com aquele enorme mastro. Né? Tu vê, então, já naquele tempo lá... Já havia um comunista em Farroupilha em 1945. Agora eu não sei, mas eu tive lá e fiquei surpreendido. Tinha uma estação ferroviária lá maravilhosa. O trem vinha lá de Carlos Barbosa. A Marina, as coisas... evolui, né, Marinho? Não, mas evolui. O trem volta lá, 60 anos depois, e quer que seja igual a tua infância. Mas olha aqui, ó, o trem vinha de Carlos Barbosa, ele saía às 6 horas da manhã de Porto Alegre, passava por Montenegro e tal, ia Carlos Barbosa, passava ao meio-dia em Farroupilha, quando ele trazia o Diário de Notícias e o Correio do Povo, ia a Forqueta, que era a terra do Ed Gay, né? e chegava em Caxias, depois fazia a volta.
Pá, os caras destruíram a estação, cara. A estação tá em ruínas, tia. Estação ferroviária, tia. Devia conservar, fazer um museu. Que em todas as cidades tem interior tem um moinho lá, um moinho é... do Covolã, que os caras conseguiram preservar alguma coisa lá e transformaram em espécie de um pequeno museu. Os caras querem derrubar agora, tia. Tem um movimento lá para preservar o museu, para preservar o que era... Construção. O moinho do Covolã. Quer dizer, não me perguntaram nada, tia, foram derrubando as coisas. Tia, eu acho isso uma falta de... O Colégio Santiago, lá onde eu estudei terrível. com o Toninho Gonzalez, lá em Farroupilha, né? Toninho era interno no colégio em Farroupilha. Toninho, o irmão dele, o Agapito, que depois jogou no Cruzeiro. Não sei coisa, né? O Agapito. Esse nós temos que trazer. Já morreu, cara? Não, mas nós Sim, mas eu imagino só. temos que Ele trazer era a guri. lembrança aqui, o Agapito. O Agapito, irmão do Toninho Gonzalez. Pô, então o que está de posição pé... ele jogava? O Agapito, acho que era atacante, não me lembro muito. Algumas coisas eu esqueci, né? Os que está de pé lá, o Colégio Santiago, agora uma dessas universidades comunitárias, o Colégio Marista, né? A igreja do padre Tiago Bombardelli, e a prefeitura, que agora é um museu, um pequeno museu, né? E o colégio estadual, o grupo estadual escolar Farroupilha, que eu fui lá, conversei com a diretora. Matou a saudade. É legal Eu isso. estudei aqui. Mas é legal isso. Não se lembrava de mim, cara. É uma pena. Não tem uma sala. Foi com quase meu em nome vão lá. a tua ida lá, né? Não tem uma sala. Ninguém te conhecia. Foi uma viagem em vão, praticamente, né? Foi uma frustração. Eu imagino. Está chovendo. Mas, ô Pintaúde, eu queria ser aqui o porta-voz dos nossos ouvintes. De interino. Provocar, né? A Márcia faz muito isso, assim. Marino, como é que um profissional gabaritado, que andou pelas grandes agências do Estado, porque aqui é uma recuperação da memória da propaganda, né? Tá bem. Como era a tua questão de consciência, né? Tu um cara... Muito problemática, viu? Eu já contei Imagina... essa história. Não, aqui tu contou? Não sei se contei aqui, mas era assim, eu trabalhava na TV Piratinito. Não lembra, talvez, tem um cara jovem. Não, eu lembro da Piratinito. Era novinho. Era novinho. Hoje não sabe nada disso. Não, ele lembra, ele está me recordando, aquele programa que era com o Guilherme Siebenberg. O Essa de Arquibancada? O pior programa de esportes. Era o Renato Cardoso, o Guilherme Siebenberg e o Batista Filho. Cara, que programa ruim. Batista é meu compadre, não fala mal dele, que eu Pois gosto muito dele. então faz a observação. Era ruim aí. aquele programa. Não, era divertido. Pera aí um pouquinho. Fizeram uma arquibancada, né? Levava os caras, botava os caras sentados na arquibancada de madeira. A gente não sabia quem era o que dizia mais asneira e que menos entendia de futebol. Mas o Batista ainda se salvava. Não, o Batista sabe tudo de futebol. O Guilherme Siebenberg. Mas o Renato Cardoso. E o Renato Cardoso. Não, o Renato foi jogador de vôlei, acho que ele jogou até na seleção brasileira ou gaúcha, né? De futebol. O filho dele é um publicitário conhecido aí, produtor, o Dario, né? Dario é produtor, né, de filme, né? O Dario. Bom, um cara simpático. Tá, e então, me fala aí, os ouvintes querem saber... São muito curiosos. Como é que um cara que já nasceu comunista... Não nasceu. Mas praticamente, assim, nos teus 80 anos, eu era católico, 75... Não, eu era católico praticante. Né? Até os 12, depois tu te rebelou. Não, depois eu passei para o outro lado, mas aos poucos. Só falta dizer que foi coroinha, porque... Não foi coroinha. Não foi coroinha. Todo mundo... Não tive coragem. Eu não gosto de comentar essa parte. Eu não tive coragem. Aos que negam, né? Eu fui convidado, mas não aceitei. Não, fizesse bem, Marino, fizesse bem. Porque os pais tudo pedófilo, tinha muito medo. Meu pai me advertia muito para os padres. Meu pai tinha horror de padre, né? Meu pai era getulista, foi a Revolução de 30 e tal, é uma figura. Mas, enfim, eu nunca pensei em trabalhar nessa área de comunicação. Eu pensava em ter uma profissão séria, né? Sempre imaginei engenheiro, médico, dentista e tal, mas eu optei por ser medicina. Cheguei a fazer vestibular de medicina. Mas a gente era muito preguiçoso na época e havia um negócio assim muito cativante, né? Um grupo que se reunia na Rua da Praia, ali em torno do Lago dos Medeiros, na frente ali aquela quadra ali. Agora o meu amigo Ibsen Pinheiro, que morreu há pouco, era um dos mais brilhantes, né? O Ibsen, o Werner Becker, o Hélio Nascimento. Só fera aí, né? Só cabeção. Só cabeção. A gente se reunia ali para conversar e eu era o mais novo, né? O Ibsen era 4 anos mais velho que eu. Então, quando tu tinha 18 anos, 4 anos pesa, né? O Ibsen já tinha passado como jornalista, como
como político do partidão e tal. Então, a gente se reunia ali para conversar e tal, e eu não estudava, né? Então, eu não passei no vestibular de medicina, mas, em compensação, alguém me disse, olha, 0 hora tal. Olha aí, o ato falho. Olha o ato falho. Que barbaridade. Olha o ato falho. Ele adora a primeira-dama do jornal. Mas, deixa eu fazer uma pergunta, que aí também é uma curiosidade dos nossos ouvintes, dos nossos rádio ouvintes, web ouvintes. Tem uma nossa comunicadora Como aqui, é que diz? que é muito genial, que ela diz teleouvintes. Teleouvintes. Telerádio ouvintes. Telerádio ouvintes, que é o seguinte, Marino. Tu passou por grandes agências, Sim. assim, da cidade, né? Só não tive na Nova Forma, porque não me convidaram, né? Não. Não. Tu sabe que eu tenho uma praga com essa história da Nova Forma, porque teve um período ali do meio dos anos 80 até próximo aos anos 2000, que a agência foi muito premiada e tal, e não sei o quê, e a criação, e de vez em quando eu ouço, hoje ainda em 2020, tá, uma bela de uma moça que está de aniversário, que foi minha aluna, eu brinquei ali com ela e mandei um abraço para a segunda aluna mais bonita que eu tive. E a primeira era a Kênia. A Kênia era outro padrão, né? Outro departamento. Mas aí... As mais belas pernas da CUP. Aí sabe que ela me respondeu? Fica com essa conversinha aí de mais bela não sei o quê, e me rejeitou na tua agência. Nunca chegou em mim. Não. Me rejeitou na tua agência, rasgou meu currículo. Né? Eu já ouvi o Saul Duque, que já contou uma história desse tipo, já uma meia dúzia. Mas o que acontecia? Acontecia o seguinte, eu sempre gostei e continuo até hoje fazendo essa coisa de dar atenção para as pessoas novas. Jovens. Até porque eu não gosto muito de velho, entendeu? Tu sou a única exceção, né? Vocês dois são as exceções. Mas eu não fiz a pergunta que os nossos tele-rádio ouvintes... Não, eu quero saber, que eu preciso satisfazer isso. Quer fazer uma pergunta? Preciso satisfazer, Marina, assim, ó. Presta atenção, ô Pinta. Não me pronuncie. Olha esse Post-scriptum. 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 PS, né? PS. Paulo Paulo Sérgio. Ok, já retifiquei. Por favor. Mas olha só, que partido bacana. Vai te chamar de Pedro Ernesto. Eles falam partidão, Partido Comunista do Brasil. Essa gente aí, lá, né? O Aloysio Nunes era do Partidão. Quem? O Aloysio Nunes foi motorista do Carlos Marighella. Foi motorista e Marighella. Depois aí o Roberto Freire era do Partidão. Né? E aí o Roberto Freire estava no PPS lá e fazia parte do... É verdade. O que mais? Tem mais um agora aí. Tem vários. Me ajuda aí. Não vou citar. Não dá pra... Tem vários. Daqui a pouco eu vou lembrar. Mas parece que é uma coisa meio que useiro e vezeiro, o cara ser do Partidão e depois troca de lado, mas vai pro pior dos lados, cara. Vai lá pro lado da direita. É verdade. E da direita safada, porque tem gente boa na direita. Não tem ninguém bom na direita. Marino, tem pessoas... Não tem. Tu não pode jogar as pessoas assim desse jeito. Tem, não tem. Eu conheço um. Pessoas inteligentes. Tu conhece um? Conheço um. Tá bom. Um é possível. Um eu conheço. Tá bem. Tu continua lá na trincheira, né? Não, eu sou diferente. Eu sou um leitor de Marx. Eu nunca fui eu fui uma época tal que eu frequentei, mas nunca fui membro efetivo. Mas não tenho carteirinha do Partidão. Mas o que tu atribui, então, essa migração? Não sei. É dinheiro, talvez. Sei lá. Não sei. Cada tem que perguntar para eles, né? Eu não sei. Mas deixa eu te contar essa história, que tu está interessado no negócio da propaganda. Então, naquele grupo... É o bem-estar que o dinheiro propicia. Eu tinha um conhecido... O cara cansa de ser chinelo. Eu era da Vila. Então, eu naturalmente trazia comigo uma simpatia pelo lado esquerdo e tal, assim. Mas falava assim mais... Canhotinho, Carlitos, isso, chinesinho. Eu conheci Lula. Era o Lula. Esse era outro Lula. Pernambucano Outra também. esquerda, veio do Fluminense, Lula. Esse era de esquerda mesmo. E aí Tem uns que não são. Eu tinha um conhecido que brincava muito com essa história, porque a gente se reunia, às vezes, em festas mais faustosas. Do Fausto, né? Que não eram habituais assim do lugar onde eu vinha, né? E aí eu me lembro que a primeira vez, por exemplo, que eu tomei rum?
Não, não. Coca-Cola com rum. Gin Cuba tônica. Libre, Cuba Libre. Cuba Libre. Não, Gin não, tônica. aquele trocinho que a gente toma após as refeições. Um Drambuí. Ah, um Ah, licorzinho. um licor, Licor, Drambuí. Eu não conhecia Drambuí, né? É, tu tomou um golão assim, Aí eu tomei aquilo. docinho assim. Eu digo, mas que maravilha. Só os ricos têm isso. E aí o cara ficou me olhando, viu? Pois é aquela história lá do Dr. Frank, né? Que eu levei ele na casa do Dr. Frank, lá o Dr. Frank serviu um vinho... O cara me interrompeu, Pô, me tirou o cálice da mão. Pô, cara. o cara serviu um Malbec, Catena Zapata para ele e fez isso que era um JP. Não degustou, ele tomou mesmo. Tomou. Mas, cara, tu pergunta e não quer saber a resposta, né? Não, é só para... É só para... Mas, na época, aquele ano, a Última Hora abriu uma sucursal aqui em Porto Alegre, e aquele pessoal ali era quase tudo jornalista, o Ivo Correia Pires, o Y. Disse, pô, vai lá na Última Hora, lá, estão esperando o jornal. Mas eu nunca escrevi em jornal. Mas tu sabe escrever, tá bom. Aí eu fui trabalhar na Última Hora de estagiário lá, depois me tornei repórter auxiliar, eu trabalhei 1 ano e meio na Última Hora. E aí, porra, aí eu comecei a me ver. Aí, sabe, da Última Hora eu fui para o Jornal do Comércio, depois eu fui para o Rádio Gaúcha, e a grande atração na época era a TV Piratini, que tinha dois grandes jornais, o Grande Jornal Ipiranga e o Jornal Repórter S, né? Era, né? O Repórter S às 8 horas e de noite o último, que era o principal, que era o Lauro Schirmer, né, que dirigia. Os redatores eram o Werner Becker, o Ibsen Pinheiro, tinha outros caras lá, né, que faziam o jornal. É verdade que tu redigiu os comerciais para Margarida Espessato? Não, tem coisa pior aí. Aí eu saí do jornal, eu estava na Rádio Gaúcha com o Dilamar Machado quando eu consegui que os caras me colocassem lá na Piratini. Aí eu fui trabalhar lá, né? Fiz durante anos o Repórter S com o Vicente Soares. Escrevi o Repórter S com o Vicente Soares, mas a Piratini pagava muito mal, né? Claro, os diários associados. Então, tu ganhava algum dinheiro extra fazendo programinhas lá. Eu escrevia para a Célia Ribeiro, né? Tem programa sobre etiqueta e tal, né? Mas, o Marino falando sobre etiqueta é mais ou menos como tu tomando o Drambuí e o Malbec ali, viu? Não, mas era... E o cara me dizendo, olha aí, ó, tu te queixa da escrevendo para a Célia Ribeiro. Tu está falando a respeito do que tu contesta. Não, mas Queridos ouvintes, gravem esse dia. O Marino Boeira escrevendo... programa sobre etiqueta. Mas sobre etiqueta. Pronto, o negócio é só organizar. Para Célia Ribeiro. Para Célia Ribeiro. Né? Não, então... E outra coisa que a gente fazia muito lá na Piratini... A gente recebia, naquela época, os filmes, né, que o pessoal filmava, os negócios, vinha em negativo. Então, tu via na redação em negativo, tu projetava em 16 milímetros, e lá a mesa, lá em cima, agora, ela revertia, passava positivo. Então, tu via aquelas imagens em negativo e tal, escolhia, montava, tirava 30 segundos para fazer um texto, 20 segundos, 1 minuto e tal, escrevia. E a gente tinha um operador que fazia isso para nós, o Dani Kid, né? Que era famoso, a gente já falava só de olhar. Assim, tinha um cara muito conhecido nosso que costumava levar reclame, né? Pretexto de ser anúncio, vê se tu adivinha o nome. Juan Sólido. Juan Sólido. O Joãozinho levava aquele negócio da história do Rio Grande do Sul, aí, como é que é, uns programas de cidades aí que ele vendia no interior, ele queria meter no jornal. Aí o segundo brasileiro Reis, que era o cara do comercial dos associados, mandava lá assim, colocaram no jornal do Repórter S. Puta, a gente olhava aquele negócio lá. Ô, Dani, tem umas cenas aí que é bom vir velada, a gente dá uma olhada aí. Aí ele fala assim, velou. Exatamente na hora que o cara, aquele que pagou para aparecer, aquela velava, entende? Dava problema. Dava problema, não ia, né? Bom, então, mas aí quem trabalhou lá nas associados, né, um tempo, mas era filho do dono, era o Faveco, né? Sim. Flávio Correia, né? Sim. Que era filho do que se chamavam na época dos condôminos, né? Do Diário Associados. Eram os diretores regionais, o Ernesto Correia. E o Faveco trabalhava lá, acho por diletantismo e tal, né? O Faveco tinha carro, ninguém tinha, né? Aí o Faveco saiu para trabalhar na agência de propaganda. E, obviamente, eu trabalhava lá tentando evitar qualquer anúncio, né? Qualquer coisa que cheirasse propaganda nos comerciais. Aí ele me disse uma frase que até hoje eu não esqueço. Cara, tu sabe escrever? Vem trabalhar aqui que tu vai ganhar mais. Redator em agência de propaganda. Então, eu fui ser redator da Standard, Standard. que era ali na Távio Rocha,
com o Cama, né? Morreu agora o ano passado, que virou depois muito meu amigo. O Gilmar, que era diretor de arte. Teve um tempo que ela chamava Standard Ogilvy Não, foi Mayer. depois, Foi né? Depois, Ela foi comprado pela Ogilvy. Ogilvy comprou a Standard. Ogilvy comprou a Standard. Mas o nome ficou A Standard Standard. originalmente era brasileira, que nem a Norton, que nem Tinha um nome em inglês, mas era... Nunca se vendeu, né, a Pinta hoje? Nunca ninguém quis comprar. A única vez que me tentaram te comprar? umas vezes. A primeira vez foi o Antônio Marcos Paim, quando ele comprou a... Scala. Não, ele já era diretor da Scala, ele comprou a Paim, ele comprou a empresa do Miguel e do Ney. Ney Silveira e Associados, onde eu trabalhei lá um ano. Ney Silveira e Associados, aí ele me chamou lá. Eu não sabia bem o que eu estava fazendo lá na frente dele. Ele me perguntou qual é o preço. Eu disse 500 mil. Aí ele me olhou e disse, tu não deve estar funcionando bem. Eu digo, como assim? Eu nunca funcionei bem. Ele disse, não, porque eu estou querendo fazer um negócio contigo e tu está querendo te aposentar. E aí parou por aí. Ele estava interessado. Tu vê, talvez, até hoje o Miguel brinca com isso. Talvez estivesse aposentado. Eu talvez estivesse bem aposentado. Bem aposentado. Bem aposentado. Ele comprou, o Ney se associou com ele, não. Depois o Ney fez a Quality, né? Foi aí que o Miguel foi parar lá para... Aí o Miguel ele entrou nesse rolo e ficou e virou sócio. O Mel é um depois. cara muito simpático, né? Fez carreira... Muita gente na propaganda faz carreira com simpatia, né? Não foi o meu caso, né? Eu nunca fui muito simpático, né? Mas eu trabalhei da Standard, quando houve aquela dissidência lá que o Gilberto Lenin saiu com o Renato Cardoso para fazer a marca, né? Para fazer a marca, eu fui com ele, né? Trabalhei na marca, praticamente a agência estava na minha mão, né? Quer dizer, a parte criativa toda. Depois, em determinado momento, entrou o Ito Ferrari lá e a marca deu um pulo, né? Porque o Ito entrou com a conta do Grupo Habitasul, né? Quer dizer, foi um salto assim de qualidade da marca. Em determinado momento tinha o maior faturamento, fora a MPM, o Ito, né? Ele trabalhava. O Ito era uma dessas. Ele trabalhava na Quadrant, que era um dos braços da Macan. Inclusive o Ito, quando ele era professor na PUC, uma vez eu perguntei para ele, que é uma coisa comum até hoje, ocorre isso, né? Tem o período de quarentena e tal, mas não tem como, porque o cara é prestação de serviço. Sim. O cara quer um serviço daquele sujeito que presta para ele aquele trabalho, né? Uma vez eu perguntei, Ito, por que tu que conquista as contas, que tudo aqui, por que tu manda o dinheiro para os americanos e tal? Aí ele disse que era por causa do plano de carreira que eles ofereciam. Isso que segurava ele na Quadrant. Mas, mesmo assim, acabou acontecendo. Ao longo do tempo, ele acabou... ele saiu levando um monte de conta, levou a Entral, levou aquele Termolar, e o Grupo Habitasul, e a marca tinha Trevo, que era uma conta que estava crescendo. E aí a agência era o Ito... o Renato saiu logo, né? Ficou o Ito, o Eduardo Vilves Neto, né? E a marca deu um pulo. Aí... O problema, quer dizer, o crescimento da marca foi fundamentalmente por causa do Grupo Habitasul e a morte dela também, porque a Habitasul tinha conta lá no Paraná e eles pegaram lá a PAZ, lá no Paraná, né? E esses caras foram comendo a marca pelo pé, né? Inclusive, eu saí da marca por pressão do cara da PAZ, né? O Zeno, né? Deu uma confusão uma época com a Narinha e com a... isso foi depois, né? A Nara e a Graça ficaram, né? Maninha. A Nara e a Graça. O cara veio aqui cheio de... Não, o cara era um babaca, né? Mas, enfim, aí quando a marca... Me demitiram, eu tenho uma carreira de demissões assim muito grande, né? Os caras não me aturam muito. Só dizer do qual eu me orgulho muito. Não me aguento muito. Falando do Ito... Tá? Eu acho que ele foi um dos raros caras de propaganda que eu vi, um troço fantástico assim de não baixar a cabeça para cliente. Eu estava participando, eu estava começando a ter agência e tal, e o Ivaldo Silveira era um cara que gosto de imóveis, né? Imóveis. Ele circulava na Zona Norte, nesses bancos. Mas aí ele conseguiu os financiamentos, então ele tinha muito cliente na mão. E o Ito Ferrari, a construtora Guerino, que chegou a ser a maior tomadora de dinheiro do BNH nos anos 80, tá?
não fazia muito coisa de propaganda e tal, mas acabou entrando, porque as imobiliárias faziam pressão, a Interplan, que era grande na época e tal, e eu prestava serviço para a J. Silveira, que também ele era irmão do Ivaldo, então ele tinha muito acesso ao dono da Guerino. Eu assisti uma reunião que eu fiquei tri orgulhoso do meu professor Ito Ferrari. Antes de tu falar, um parêntese, só para a gente dar uma descontraída. Marketing ou propaganda, hoje, entrevistando Marino Boeira. Porque é o que menos fala no programa, né? É verdade. O pós-escrito. Onde está o post-script? Ninguém fala, cara. Né? Mas antes de tu falar do grande Ito, eu queria fazer uma observação. Se naquela época tivesse seguro-desemprego, o Marino seria como treinador de futebol hoje em dia, né? O cara vai fazer um contrato, sai antes e fica ganhando, não é assim? Não, me demitiram, eles não me aguentavam. Na PUC me demitiram depois de 30 anos, Se tivesse seguro-desemprego naquela época, tu estava rico, né, cara? Pois é. Só vivia de seguro-desemprego e fundo de garantia. Me mandavam embora, cara. Escuta essa, que eu fiquei orgulhoso. Sim, o Ito meu professor. Fala do Ito. Tinha uma reunião dentro da Guerino e eu estava lá por causa desse meu envolvimento com a J. Silveira, que era o meu clientezinho, que estava participando lá do processo com o Interplan, com o Habitat e tal, que eram as imobiliárias encarregadas de vender os produtos da Guerino. E tinha assim, umas 20 pessoas, os cabeças da Guerino, os engenheiros, não sei o quê e tal, e o Ito estava apresentando a campanha, que eu acho que foi a primeira campanha de porte que a Guerino fez, que a Guerino não usava muito propaganda, né? E aí foi debate e tal, e o Ito apresentava super bem, ele e o Gilberto, eu acho que foram as duas pessoas que eu conheci. E o Gilberto era muito bom. Muito eloquente para apresentar uma campanha e tal, né? E aí, parará, vai, conversa e tal, aquele tempo imenso, aí os caras aprovaram a campanha. Aí os caras disseram assim, muito bem, digamos, era uma quarta-feira, então, fim de semana, campanha no ar. O Ito pegou, ficou meio brabo e disse, não tem campanha no ar sexta-feira. Vocês pensam que vocês estão comprando o quê? Vocês passam 18 meses decidindo qual é o produto que vocês vão vender e eu, publicitário, tenho que botar a campanha em 2 dias na rua. Eu até poderia, mas não vou botar. E deu uma de galo e os caras todos baixaram a crista e ele não botou, até meio em prejuízo dele, porque tinha a mídia no ar. Cara, mas vamos assim, eu gostava do Ito, eu gosto muito da viúva dele, né, minha amiga Dirce, mas esse galismo era com alguns, né, com a Habitação não era assim, né? Não, tinha pode ser, mas eu assisti tinha um cara lá que era assim, horrível, né, chamado Mauro Corte Real, que... Como é que diz? Cagava, pode? Não, cagava, pode falar? Vazava e andava. Cagava na cabeça de todo mundo e todo mundo baixava a cabeça. Mas deixa eu te contar um negócio. Falando de apresentação de campanha da marca do Gilberto Lene, eu fui com o Gilberto a São Paulo apresentar uma campanha da Springer, que a Springer era daqui, era um grupo daqui, do Paulo Velhinho, né? Mas tinha naquela época... Tinha entrado, eu não sei qual é a composição, com os caras de São Paulo que tomaram conta. Ela era aquele cara que é presidente da Fiesp, que agora eu não vou me lembrar o nome dele. Como é que tu que é ligado à política? Era um cara mais famoso. Ligado à política? Não, ligado a empresário e tal. Era o cara presidente. Quem era isso? Em 60 e poucos, né? Não, muito mais. Não, 70 e poucos. Tal de Paulo. Não, Paulo Velhinho era aqui, né? Era um cara... Não, lá também, era o tal de Paulo. Não, Paulo. Era um cara, mas era um cara famoso, ele era o presidente da Fiesp e, casualmente, ele era tinha a ver com essa conta, ele tinha uma parte da conta e foi apresentada no gabinete dele. Eu nunca me esqueço, né? Que o Gilberto chegou, né? Chegamos, tal, eu do lado do Gilberto, apresentou a campanha, ele apresentava bem, né? Apresentou a campanha e tal, para o cara era ar-condicionado. Aí o cara ouviu, tal, assim, o cara com uma vontade fantástica, né? Ouviu, não, tá bem, se os meus funcionários não, meus diretores aqui aprovaram, está aprovado. Aí o Gilberto, aquela hora que tu perde a oportunidade de ficar quieto, não, o Gilberto disse, não, meu doutor, eu não consigo me lembrar o nome do cara, era um cara de direita, famoso, aí, um empresário. O Gilberto, não, mas que nós tínhamos aqui a São Paulo e tal, nós queríamos ouvir a sua opinião. O cara disse, não, está aprovado, fica tranquilo. Não, mas doutor, por favor, a gente é importante para nós saber. Vocês querem saber uma coisa? Eu achei uma merda. Como toda a propaganda, eu achei uma merda. Mas já que eles aprovaram, então tá, né?
Esse é o contrário da campanha do Ito. A gente foi aprovado. Mas eu gostei do que ele falou ali. Tem uma coisa interessante, só para dizer que eu conheço muito de empresário, né? Não é tão verdade assim, mas ele falou que aquele lá era da Fiesp, era de direita, aquele empresário lá. Casualmente. Aquele lá. Aquele lá, Aquele lá era de direita. Na Fiesp quase nenhum é de direita, né? Mas aqui na Fiesp nós temos nosso amigo aí, que não é um cara de esquerda. Não, hoje, ele né? foi. Eu tenho dúvidas, viu? Porque eu até perguntei por ele como é que tu ficou presidente da Fiergs. Da Fiergs, né? Secretário do Pedro Simon. E presidente do Banco Meridional. Eu disse, era aquele governo do... Pedro Simon. Não, do governo federal lá do Paraíba. Sarney. Que eles queriam, até para contrastar com o passado, um cara que não fosse de direita e tal. Aí deu nosso amigo, que eu gosto muito mas dele. ele foi representando os empresários, porque o que acontece, Marino? Tinha muita gente que tinha muito dinheiro aplicado lá naquele banco. Esse dinheiro virou pó. Porque aí eu posso falar um pouquinho de cadeira. Você trabalhou lá, né? Porque eu trabalhei, né? Então, assim, tu imagina que um dia diga assim, ó, o maior banco, 21 mil empregados, o maior empregador do Estado. E aí tu imagina assim, o cara que era empregado, tá? O cara trabalhava no banco, almoçava no banco, fazia ranchos no mercado do comia banco. As empregadas, Fazia lá o churrasquinho lá nas... Os caras viviam no banco. É. Aí bota lá o vôlei, o Renan, dá os outros, tudo é uma coisa só. E o cara assim, ó, acabou, não existe mais, está liquidado. E dali a 6 meses, não está mais liquidado, vai voltar. Só que são as mesmas pessoas, mesmo lugar, com a mesma cara, e falar com os caras que tinham investido lá as suas economias e virou pau o dinheiro. Então tinha que ter um quê de seriedade, de credibilidade. Começou com o Guazelli, depois veio o Luiz Otávio. Depois engolou para meu gosto lá o negócio lá. Tu trabalhaste com o Luiz Otávio, né? Sim, trabalhei com ele. Antes eu trabalhei. Ele veio depois de mim, vamos dizer assim, né? Mas trabalhei com ele e tem muita admiração do tempo lá. Os funcionários, de modo geral, gostavam da gestão dele, porque era um empresário, profissionalizou. Esse cara que é ministro mas sem do deixar Supremo, de ter uma visão... Esse cara que é ministro do Supremo era esse que morreu, né? Era advogado do Meridional, né? Sim, o Teori foi meu colega, o Teori Zavascki. Sim, ele era chefe do departamento jurídico. Quando ele foi para o tribunal, aí assumiu o Paulo Odoni. Tá bem, né? Os caras do Grêmio, ele os caras do Grêmio. Né? O Paulo Odoni, sabe aquela que a gente já brincou aqui? Me respeita que eu sou casado. O Paulo Odoni... Te disse para ti? O Paulo Odoni foi um... Não, o Paulo Odoni, uma das vezes que ele foi presidente do Grêmio, ele bancava, ele já estava envolvido com política, então quanto mais envolvimento próximo da galera, para ele melhor, né? E aí, uma vez, ele estava nessas de presidente popular e tal, e não sei o quê, e um cara, o Grêmio não fez alguma partida boa, coisa do tipo assim, eu sei que a situação era diversa. O cara cobrou. E o cara foi para cima dele e quase que ele foi às vias de fato com o cara e ele saiu. Vias de fato, pode dizer? Pode. E aí deu um quebra-pau lá e tal. E aí depois o repórter veio, mas presidente, o senhor, porra, tá certo que o senhor é um cara popular e tal, mas o senhor é presidente do Grêmio, o senhor não pode se pegar a soco com um torcedor. Ele disse, não, esse cara tem que, em primeiro lugar, entender que eu sou um homem casado, ele tem que me respeitar porque eu sou casado. Isso é um folclore, eu já ouvi vários. Quando o cara quer no futebol era comum no jogo, né? No futebol era comum. O Ernesto Guedes, uma vez, teve um arranca-rabo com o Mazzaropi, e também o repórter foi em cima dele, o Ernesto Guedes era conhecido por sangue quente e tal, não sei o quê. E aí o Mazzaropi era um baita de um deitado, foi zoar com ele lá e ele quis brigar com o Mazzaropi. Aí o repórter foi em cima e ele disse, não, tudo bem que a rivalidade, que isso, que aquilo, mas esse camarada aí tem que entender e me respeitar, porque eu sou casado. Até hoje eu não entendi qual é a lógica, o cara merece ser mais respeitado porque é casado ou não. Uma vez eu estava jogando futebol de salão, tá, vida e obra do pós-scripto. Aí um cara os vários lados do pós-scripto. O cara me aplicou uma dessas, né? O cara estava... Eu era jogador violento, né? Tu? Eu. E ele dele bater num parceiro meu, e dele bater. Eu estava no banco. Aí eu entrei na primeira, eu amontoei o cara. E o cara levantou e veio querer me bater. Tu me respeita que eu sou casado. Eu digo, e tu me respeita que eu sou noivo.
Meu Deus, guerra de Estado Civil, cara. É, guerra de Mas vamos Estado combinar que um cara casado tem que ser mais respeitado que um cara noivo, porque é um estágio diferente, não é? É outro passo adiante, né? Hoje tem mais Me escalas, né? respeita que eu sou casado. Eu acho essa frase assim. Cara, já que esse é um programa de grande audiência no mundo dos no publicidade... mundo dos tubos publicitário, plásticos. Os tubos Bato, plásticos não foi, publicitários. cara, só um pouquinho. Não Tu vou falou em poder tubos fazer a frase. plásticos, só um pouquinho que... Isso é e o importante. din-din, rapaz. Nós temos que que tem? citar aqui. E o cara até Eu agora acho que ele nenhum não... de vocês dois sabe quem é, desde 1956, o maior distribuidor de tubos plásticos Tigre do Rio Grande do Sul. Pence, J. Pence. Não, que J. Que Pence, J, cara? J. Pence não Ivo, existe até Ivo, anos. eu sei, eu sei. É Pence, é Pence. Eu sei, posso dizer? Pence. Ivo Apens. Não, tá Esse é botando outro. o A do J. Pence no meio. É, já tudo errado. Estragou o comercial. Faz direito o comercial aí. Ó, pelo amor de Deus. Agora tu vai fazer o certo agora, o certo. Faz o certo. certo, senão o cara não paga a Eu vou conta. ter que pedir desculpas pro seu Pede, Ivo. pede, Pede, pede. pede. Então, o seu Ivo está com 91 anos lá tocando a empresa. Sim, tá aí. E é nosso ouvinte, né? Meu nome da empresa. É, Ivo Pence. Ah, não tem o A. Não, Nem J, Nem nem o A. J, nem o J, nem o J.A. Pence era o irmão dele. A. É, que morreu. E ele, não sei se morreu, ele saiu. O J era do Ivo JH. Pence, Ivo Pence, que é o maior distribuidor de tubos Tigre, e foi o primeiro a acreditar em Eu tenho que plástico. prestigiar os comerciais dele, porque uma outra vez que eu não prestigiei, que ele tinha um clientezinho pequeno aqui, eu falei, ele me vendeu por 30 dinheiros. Só porque eu Sério? critiquei. Sério? Me Nem vendeu o por 30 Mendelski dinheiros. lá, que também que foi, que saiu por causa do... criticou o anunciante. Mas eu acho muito justo isso, cara. Porque quem paga a conta, quem bota o dinheiro, tem que ser 30, respeitado, 30, não só porque é casado. 30 mas dinheiros. porque Não, bota 30. dinheiro. Não, ele armou uma 30 dias. confusão É. com uma cartomante Ah, dentro do programa, e aí ele fez o bolo com um anunciante que não tinha nada a ver com o assunto. Mas tá superado, E né? aí- Vocês e aí- agora e aí- voltaram... Mais ou menos superado, eu ainda tenho uma mágoa. Tá, e o Ivo Pence. Até o Ivo Pence. Temos que falar no Ivo Pence. O Já Pence- falamos bastante. O Ivo Pence é o maior distribuidor de tubos Tigre, todas as bitolas à pronta entrega. Deixa eu aproveitar a nossa grande mídia aqui Não, para mas já colocar vai uma terminar- questão publicitária antes que termine, Não, cara. Já vai terminar, deixa eu ter que falar do Ivo Vai Pence. terminar o quê, Eu o tenho- programa? Não, já vai terminar o programa. Então deixa eu falar isso aí. Não, eu tenho que falar do Ivo Pence. Ele é entrevistado. Qual é o Ivo slogan? Pence é Não, o qual é o maior slogan? distribuidor de tubos Não, Tigre qual da é o América slogan? Latina. Qual é o slogan? Uma vez Pence, sempre Pence. Não. Ele só trabalha com estoque à pronta entrega. Ah, tá certo. Porque hoje muitas caras, empresas deixa o de estoque, menor tá porte certo. trabalham com o estoque da fábrica. Tá certo. Mas quem é que pode garantir que Ele daqui vai a 15 entregar, dias é. a mercadoria vai ser entregue? Então tá. Então o seu Ivo Pence só comercializa o que ele tem para vender. Por quê? Porque sua obra não pode parar. Tá bem, isso Entendeu? é a razão do slogan. Deixa eu te Esse é o colocar slogan. uma questão aqui. O Sérgio Gonzalez, que é uma figura histórica na publicidade gaúcha, contou outro dia no Facebook a respeito da campanha eleitoral, naquela que o Simão ganhou do Aldo, né? Do Aldo Pinto. O Aldo Pinto. PDT. E lembrou, que o Sérgio foi o diretor da campanha, lembrou do jingle que ficou famoso, Eu Vou de Aldo. Eu vou de Aldo. E o Sérgio disse que era do Paulo Boanova. Não, Me ele causou surpresa ele que era, comentou um achei que era ato falho. do Não, é do Aquino, Hermes Aquino. do Hermes Aquino. Então, Hermes Aquino. como a gente sempre teve dúvida se aquele negócio do Chove, mas eu canto, do Jim Kelly, é da Chove, mas tu está falando tudo errado, mestre. Chove, mas eu canto, né? Não me envergonha. Como é que é? Assim tu me racha a cara de vergonha. Como é que é? Não, era do... Faz chuva, mas eu estou cantando. Claro, o Gene Kelly cantando na chuva. É o Gene Kelly cantando na O chuva. Weintraub. Cantando na chuva. É, cantando Cantando na na chuva. chuva. Que a Que é uma- Martins Andrade fez. Ele está fazendo Não, uma confusão. Espero que as pessoas Martins- entendam. a Martins Andrade fez- Andrade fez um anúncio. Não, mas pra- o pessoal que está vendo tudo vai inteligente. tolerar, vai É tolerar, tudo vai inteligente. entender, vai A entender. Martins Andrade Fez um um anúncio de página louvando o trabalho da agência e usou a temática a imagem, do Cantando na não Chuva só e isso, a imagem do Gene Kelly. Não. E até hoje não se conseguiu esclarecer. Não. Nós temos grandes duas dúvidas existenciais aqui no programa. Primeiro, a maior parte dos nossos convidados, aliás, agora eu que fiz confusão. Tá. Voltando. Tu me confundiu. Martins Andrade com o anúncio faz mau Cantando tempo, na mas chuva. cantando na chuva, dizendo que a situação era ruim e tal, mas devia continuar anunciando, porque faz Sim. chuva mesmo canta. Aquele anúncio foi premiadíssimo, e eu sei que aquele anúncio era do Hélio Leonhardt, mas o teu amigo O Laerte Martins. Laerte Martins disse que é dele. Não, ele não disse que é dele. Ele disse Olha, que é dele. olha. Ele disse, não, mas se não é do Hélio, é de quem? Não, ele fez direção de criação. É isso que eu disse. Cara, tá bom. Tá. Não, Aquele anúncio do Hélio e o Sérgio,
Como é que é? O Martins lá diz que é dele. Então eu voto no Hélio, tu vota no Martins. Eu não voto no Martins. Agora, não. Agora o Sérgio Gonzalez diz que é do Paulo Boanova. Não, dizendo que é do mas Hermes o Sérgio Aquino. Gonzalez se enganou. O Sérgio não diria isso. Mas ele dirigiu a campanha do Aldo Pinto, né? Não, ele se Será enganou. que É só tu abrir o Google ali que tu vai ver. Qual Google? O Google. Google? Tio Google. Dá pra Não, abrir aqui? o João, Tu vai ver, tu o vai Juan ver. Sólidos fala Google. Google. Tu abre o Google, tu vai ver lá que o jingle é do Hermes Aquino. Eu já entrevistei que o Hermes o João- Aquino, ele já tocou ao vivo isso para a gente. E o que o Paulinho Boanova tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso, é que o Sérgio, talvez, lá na memória afetiva dele, confundiu. Alhos com bugalhos. Até porque o Paulo Boanova ele tem um pequeno entreveiro afetivo com o Hermes Aquino. Porque ele namorava a Graça e o Hermes Aquino. E aí a Graça brigou com o Paulo Boanova por causa do Hermes Aquino. Tá? Inclusive, Nuvem Passageira, o grande sucesso do Hermes Aquino, em homenagem à ele Graça. fez em homenagem à Graça. A Graça Caraidinha. Que ela Mas o nosso programa, além de publicitário, é voltado para Está falando aqui de reminiscências, que eu sociedade. acho fantástico. Vou falar de mercado. Essa notícia aqui é importante, né? A cisão que houve lá na Global. Uma cisão, né? Os irmãos separaram. Confusão. Cisão. Cisão. Os irmãos separaram. Sabendo, eles deram uma mascaradinha, mas eles brigaram, na verdade. Quem que brigou? Não cara? sei, é? O Daniel, os filhos do Romualdo. Brigaram entre eles? Cindiram, né? Foi meu aluno na PUC lá. Todo mundo foi aluno lá, Eles né? eram, junto com o Romualdo, eles dirigiam O Romualdo a Sklovonsky. Global, o Alexandre e o Daniel Sklovonsky. E agora, da questão de 60 dias, eles se separaram. Os dois, os irmãos. Aí o Alexandre continua a tocar a Global e o Daniel abriu uma outra agência, Nirim. a Nirim, junto. Nirim? Nirim. Por que Nirim? Não sei, tem que perguntar para Quer dizer, ele. esse Nirã. Não, acho que tem a ver. Isso aí deve ter coisa de nipônico. Sou Nipônico. capaz de apostar que esse nome é nipônico. Tem Nirim. japonês no Ele meio? abriu junto com o Regis Montanha, que foi diretor de criação e diretor de arte muito tempo da Scala, que eu nem sabia que ele estava por Porto Alegre ainda. Nem eu. E aí ele abriu essa outra agência. E a Márcia Cristófoli. 5 minutos. E a Márcia Cristófoli, na página dela hoje da Intervalo, ela está noticiando que E o Romualdo continua? continua sócio dos 2 filhos e cuidando do dinheiro. Romualdo é uma bela figura, né? Então, aqui, Foi a salomônico, não? Salomônico, diria. eu acho que ele tentou, dentro do possível... Salomão é aquele que queria dividir a criança, cada um leva um pedaço, é esse? Salomão foi o quarto zagueiro, aquele que jogou no Inter. Jogou e se quebrou, o Everaldo quebrou ele no Grêmio. Salomão. Mas era ruim, hein? Acho que pior que só Aguirre Garay. Que eles trouxeram ele, depois trouxeram o Figueiredo, deu certo, Não, né? foi Eles depois do foram- Figueiredo. Sim, mas por isso mesmo. Aí foram buscar o Uruguai, o argentino, o né? interino, mestre, é pai da Márcia Cristófoli. Sim, eu soube isso. Soube. E em nome da página, que a filha dele, porque ela é a melhor jornalista do business. Business. do Tu business lembra de que ela foi premiada pela Ari e depois na ARP também ela ganhou Várias lá vezes umas homenagens, premiadas. Sabe de onde é que esse Ele nome pediu- ARP, né? Ele pediu para Sabe? Nome ARP. né? de Antônio onde- Roberto Pintaúdi. Isso. Ele pediu para eu Bem ler que a sabe, né? matéria aqui, e não deixou, ele mesmo não deixou eu ler a matéria que ele pediu para ler, que a filha dele escreveu, que é para onde foi a Global. Onde é que foi a A Global? Global foi para a Fábrica do Futuro. O que é isso? Isso é coisa moderna, nova, tu não vai entender. Não adianta. Inovação, tecnologia, comunicação. Ali na Câncio Gomes. Na Câncio Gomes, tu te lembra onde tinha uma fábrica de enfeite de Natal da família Hauck? Hauck. Que fez, Não, eu fico impressionado Wanda porque House. eu sou um leitor inveterado do Coletivo.net. Aliás, um grupo de colunistas assim, fantástico, né? Na Coletivo.net, né? Rapaz, estão batendo recorde aquela gente lá de audiência. Impressionante, não. Os colunistas são fantásticos, quase todos, né? Isso que eu ia falar mesmo. Há controvérsias. Há controvérsias. Há controvérsias. Há controvérsias. O confete Há dizer controvérsias. É divergência. Eu Mas não sei a- mais o mas- que eu ia falar. Não, o que me preocupa é o seguinte, eu leio no Coletivo todos aqueles negócios, aquelas expressões, aqueles títulos em inglês, metade eu não entendo o que, é que eles Mindset. querem dizer. Ah, é verdade, é verdade. E aí eu vou procurar, depois eles fazem a mesma coisa que a gente fazia 50 anos atrás, né, tia? Sim. E pior, né? Porque nós éramos melhores, né? Mas é a mesma coisa, acontece em qualquer coisa. Que Muda o qualquer nome segmento. só e... Tu observa no futebol,
Como volta e meia aparece uma palavrinha da moda. Agora a palavrinha da moda qual é? Atacar a bola? Não, intensidade. A intensidade. Não, mas ontem eu vi que os zagueiros do Inter atacam a bola, né? Não sei porquê. E tu viu que tá voltando o líbero, né? Porque o Musto joga atrás da zaga, né? Não, do lado da zaga, né? Até atrás joga um entre pouco. Os dois zagueiros, mais recuado. Tipo bem... Carbone, né? Não, acho que ele é mais Franz Beckenbauer. Não, é 3 zagueiros. Mauro Galvão. 3 zagueiros. 3 zagueiros. 3 zagueiros só. 3 zagueiros. É um 3-5-2 ali. Ontem é um 3-5-2, só que ninguém quer admitir, né? Era um 3, quando ele entrou, passou a ser um 3-5-2. 3. O Inter chegou a jogar... Que é avanço dos laterais, entendeu? Naquele Libertadores que o Inter ganhou, ele chegou a jogar com 3. Depois saiu aquele... Quem é que saiu? Saiu o Bolívar, aí passaram a jogar com 2 só de novo, né? Na verdade, a única coisa que se percebeu de diferente realmente no time do Inter foi essa tal de intensidade. Mas vamos parar porque... É o que o Minelli já fazia em 73, 74, 75. Compõe e recompõe. O Minelli era o maior treinador de jornalistas que teve aqui no Rio Grande do Sul, né? O que ele treinava os jornalistas... O Minelli é outro, que nem o Ito que eu tenho na memória. Ele disse uma frase fantástica. Grande frase, né? Não, ele disse uma fantástica. Ele foi várias vezes candidato a ser treinador da seleção brasileira. E aí, como nunca se efetivou, ele acabou passando para a história como um injustiçado. E um dia, alguém entrevistando ele a respeito disso, ele disse uma frase maravilhosa, Maria. Que ele disse? Maravilhosa. Não me deram o direito de errar. Tu gostou disso? Achei maravilhosa essa frase. Melhor que essa só do Mário Quintana. Não me deram o direito de errar. Bom, pensa bem se essa frase não é bonita. Profunda. Ao quê? Não me Do deram alto... muito melhor que as do Tite. Do alto dessas pirâmides, 40 séculos nos contempla. Melhor essa frase, né? Sim, mas Se for brasileiro que me siga... Olha jacta es, cara, em latim ainda, cara. Mas é do Mário Quintana, da estátua em bronze. Passarinho? Não. Foram erigir um busto em bronze para o poeta em São Gabriel, lá, para São Gabriel, e perguntaram o que ele achava. Ele disse, um erro em bronze é um erro eterno. Por que São Gabriel? Tu conhece São Gabriel, né? É como essa aí. Mas ele é de lá, né? Parecida com essa aí. Por que tu citou São Gabriel? Porque é a cidade natal. De quem? Do Mário Quintana. Não, Alegrete. Não, Alegrete, cara. É do Alegrete. Não, mas São Gabriel só melhor, cara. Não, mas não. É do Alegrete. Aliás, eu tenho que trazer aquele teu amigo para conversar com ele. Né? Ferreira? Não, o Joaquim. É o Joaquim? Eu preciso, já que o mestre leu 88.879 livros, deve haver nessa cabeça aí um repertório que me responda a uma questão existencial. Uma questão existencial que eu carrego há muito tempo comigo. Tá ok? Qual é o segredo de Alegrete para ter saído tanta gente famosa de lá? É verdade. Cara, é verdade. Paulo César Pereio, João. Aquele dos tiros lá, o treinador da seleção brasileira, como é João Saldanha. João Saldanha. Oswaldo Aranha, os Fagundes. Tu pega a lista... Fagundes não, né, cara? Eu estou falando de gente famosa, não estou falando de qualidade, eu estou falando de gente famosa. O que saiu de gente famosa de Alegrete é inacreditável. A proporção com o tamanho da cidade... A cidade deve ser muito ruim, os caras tudo mas eu acho que ela é a maior... Não, mas são famosos. Mas em território é a maior cidade do Rio Grande. É imensa. É imensa. É que proporcionalmente vai sair. É só terra. Não tem gente. Tudo latifúndio. E essa montanha de gente... É verdade. Por que de Alegrete sai tanta gente famosa? Não sei, Tupã, por exemplo. Como tu não sabe? Tupã. Tu é que tem que saber. E Tupã? Quem é que nasceu em Tupã-Siretã? Tupã-Siretã? Quem que nasceu lá? Tupã? Tupã eu só conheço um que é famoso. Que é famoso, né? Mas esse um vale por quantos? Mas como Alegrete... A Bagé também, né? Médici. Colares. Aquele outro que deu tiro aí, que matou o advogado, o Nagenstein. É de Bagé? De Bagé, é. De Bagé? O Colares dizia que ele era o cara adequado para ser secretário da Justiça, que ele conhecia os dois lados, foi preso já e foi... Esse era um frasista também, né? O seu. O Colares é o outro das frases. Frasista. O Ibsen era um frasista fantástico, né? O seu era bom, né? O cara chamou ele e disse, pai, Negrão. Como Negrão? Aí o cara, doutor Negrão. O Colares era ótimo. Trabalhei com ele, né?
diretor da Rádio FM Cultura. Tu não sabia, né? Mas foi na gestão dele? Não, Foi, sabia foi. que tinha passado por lá, eu sabia. Foi na gestão do Colares. O Batista era presidente da Fundação Piratini. O Batista é aquele filho. que é teu compadre? Batista Filho, é. Agora- João Batista de Melo Filho, irmão do Enio Melo. Agora eu entendi. E pai do... Entendeu? E pai desse repórter, como é que é, da Globo, né? O André Campos. André Kampf. É, Andrei Kampf. Andrei Campos, é filho dele. Ah, é verdade. É filho dele. E aí que o programa está chegando ao fim. Também tu não deixou ninguém falar, cara. Não. Não dá para vir os três Não, aqui. não dá. Eu espero. O marketing e ou propaganda na EO, a primeira rádio web do Brasil, espera que tenham... Amanhã nós temos de novo, nós dois, aí de novo eu não vou poder falar. A gente espera... Já é melhor dois, né, cara? Dois, né? Mas ele traz uns caras para fazer escada para ele. Trouxe um cara de Rio Grande, o cara sabe tudo de São Paulo, do Rio Grande. Bah. E ele, né, faz escada. A gente espera que alguma coisa a respeito Tenha da sobrado. brilhante carreira de Marino Boeira tenha sido passado Percebida. e tenha sido percebida e as pessoas Pelos tenham... tele-rádio ouvintes. Pelos telerádio ouvintes. Muito bom. E a gente gente... toda, né? É, Fazer como o Olívio, né? Você viu foto do Olívio que ele não está assim? E quinta-feira a gente está de volta aqui com a presença de Márcia Cristófoli. Eu não vou ter mais chance, então, daí. Não, tu tem chance, porque a moça... A rádio Eu tá vim aqui com a grávida. expectativa de ser aprovado. Não, tu tá aprovado. Faz um acordo com ele, dá um espaçozinho para ele lá no... Dá um espaçozinho lá na coletiva para ele. Não, que é tem tipo, espaço. faz um Não, mas meio depois a daquele meio. artigo dele, o último lá, não tem mais espaço. Não dá, né? Ninguém entendeu, cara. Não, mas não é Bah, para entender mesmo. Se agora a Diná Lemos, que é muito pior do que ele, vai reescrever o livro dele. Eu... Sabia? não, ele é um articulista bom, cara. Ele tá falando isso porque ele quer que eu diga aqui, No ar, nesse momento, ficar registrado. que ele será o espaço substituto de eventual. Márcia Cristófoli Não. durante... É. ele foi convidado. A diretoria disse, olha, convida o cara... O Boards. Disse que era para convidar o seu Iraguaçu Esse Farias programa é de uma para flexibilidade. substituir Márcia Cristófoli Durante o período de da gravidez. Pro lado. gravidez, quando ela se Maternidade, né? retirar por causa da maternidade. Então a gente volta quinta-feira, provavelmente com a presença da Márcia Cristófoli. Até. Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo, pens desde 1956.